Olá pessoal, aqui é Adnan Hortolã, professor que há 30 anos aí atua nessa área de ciência política, ciências sociais e também compartilhando com você as minhas experiências na gestão pública. Muita gente pergunta para mim assim, professor, por que tem o senador? Qual que é a função do senador? Por que tem deputado e tem senador? Na verdade, a gente chama o Senado Federal, que é uma tradição muito antiga, tá, no Brasil. Os senadores, eles são lá da época do Império, né, são muito importantes. Mas o Senado é chamado de Casa Revisora, então as coisas são votadas na Câmara e tem que passar pelo Senado. É mais ou menos como se fosse um filtro onde passam as leis para não ser aprovado imediatamente pela Câmara. Pode acontecer do projeto ser votado no Senado primeiro, mas aí a Casa Revisora vira a Câmara, tá? E a representação do Senado, ela é feita da seguinte forma: cada estado, ele tem 3 senadores. Então, independente da população, São Paulo, que tem uma população aí de mais de 40 milhões de pessoas, tem 3 senadores. O Acre, que é muito menor, também tem 3 senadores. Então, é a representação dos estados. É muito parecido com o que acontece lá nos Estados Unidos. Lá também tem a Câmara e o Senado. Com a diferença que lá nos Estados Unidos, curiosamente, alguns estados têm o senador estadual. No caso nosso, não. No caso nosso, 2 casas, né, bicameral, é só o sistema federal, só a Câmara Federal e o Senado. O presidente do Senado é sempre a pessoa que é presidente do Congresso Nacional. Então, algumas votações são feitas pela Câmara e pelo Senado juntos, tá? Por exemplo, voto de presidente veto de presidente. É o Congresso Nacional que analisa, tá? E algumas coisas são votadas somente pelo Senado. A nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é indicado pelo presidente, passa pelo Senado, de um embaixador, do presidente do Banco Central. Alguns cargos passam aí pela revisão do Senado, tá? Mas basicamente a função do Senado é essa, tá? Lembra quando eu expliquei para vocês lá, quando eu estava lá em Brasília, que a Câmara é o prato para cima e o Senado é o prato para baixo? Tá? É porque a Câmara representa a população e o Senado representa o Estado, representa os estados, tá? Só para vocês entenderem. Normalmente, os senadores são pessoas mais experientes na política, são ex-governadores, pessoas que passaram por vários mandatos de deputados. Normalmente, a população opta e os partidos optam por lançarem pessoas mais experientes na política para o cargo de senador. Agora, uma curiosidade interessante é que você não renova os mandatos de senadores a cada 4 anos, e sim a cada 8 anos, mas é intercalado. Numa eleição, a gente vota para renovar 2/3 dos senadores, e na outra eleição a gente renova 1/3 dos senadores, tá? Essa eleição, por exemplo, a gente vai votar num senador somente, porque a gente está renovando 1/3 dos senadores. E na eleição passada, tá, de 2018, a gente votou para 2 senadores. Então, quando você for votar essa eleição, você vai escolher um senador somente. Você se lembra também que eu expliquei que a eleição do senador é majoritária, ou seja, o mais votado de cada estado acaba sendo eleito senador. Outro detalhe importante é que cada senador ele tem que ter 2 suplentes. E em caso de morte, em caso de afastamento, esses 2 suplentes eles acabam assumindo. No caso de São Paulo, por exemplo, o Major Olímpio, que era o senador de São Paulo, ele faleceu poucos meses depois, faleceu de Covid, inclusive, poucos meses depois de ter assumido o seu cargo. E aí o primeiro suplente, que é o Alexandre Jordano, que é pouquíssimo conhecido da população, virou senador e vai ter aí praticamente 8 anos de mandato à frente, tá? Outro detalhe interessante, você sabia que na história do Brasil nós já tivemos os senadores biônicos? É isso mesmo, isso aconteceu em 1978, em pleno regime militar. Os militares estavam perdendo as eleições legislativas,
haviam muitos deputados e senadores do MDB, que era o partido da oposição, que haviam sido eleitos em 72, haviam sido eleitos em 76, nós teríamos, na verdade, em 70 e em 74, nós teríamos uma eleição em 78, havia a perspectiva de que o MDB teria a maioria dos senadores, e o partido do governo na época dos militares, que era a Arena, ia ter a minoria, mas para evitar isso, foi feita lá uma mudança na lei, que foi chamado de pacote de Abril, tá? E o presidente na época era o Ernesto Geisel, e nesse pacote de Abril, 1/3 dos senadores foi indicado pelo presidente e referendado pelo Congresso. Como eles assumiram a função de senador sem o voto popular, eles foram chamados de senadores biônicos, tá? É porque na época, por que esse nome senador biônico, né? Que na verdade ele nasceu, eram senadores que muitas vezes não seriam eleitos pelo voto popular, que se mantiveram através de um jeitinho que foi dado, tá? Que foi a criação desse pacote de Abril. É que na época tinha um seriado muito famoso, tá? Que passava na Bandeirantes. O pessoal aí que está me acompanhando aí, que já tomou a 4ª dose da vacina, já vai se lembrar desse seriado. É O Homem de 6 milhões de dólares, né? Tinha um ator lá chamado Lee Majors, ele praticamente tinha morrido, aí fizeram uma cirurgia dele, ele se torna um homem biônico, tá? E aí se torna aí um aliado dos Estados Unidos, né? Esses seriados americanos que tinham naquela época. E aí, como referência a esse seriado que era famoso, nós tivemos aí a criação dos senadores biônicos, que são são esses senadores aí que se mantiveram no cargo, mesmo não tendo voto. E aí a Arena conseguiu manter a maioria dos seus votos. Nós tivemos também, outra curiosidade, os prefeitos biônicos. É verdade. O mandato de alguns prefeitos ia terminar aí no ano de 80 e se prorrogou até 82. E depois isso aconteceu de novo em 86, tá? O mandato dos prefeitos ia acabar em 86, se prorrogou até 88, tá ok? Então aprenderam mais algumas aí. Tivemos já senador biônico, tivemos já prefeito biônico no Brasil. Mas agora só se elege por eleição. Há quem diga que essa questão aí de suplente poder assumir e não ter outra eleição é meio que uma situação de um senador biônico. Mas pelo menos as pessoas têm que se atentar ao votar para senador para saber também quem que é o suplente. Vai que acontece desse senador assumir um ministério, ou esse senador ter que se afastar ou infelizmente morrer. O suplente assume. Tá ok, gente? Muito obrigado. Não esqueça de dar um like, não esqueça aí de compartilhar, de avisar os amigos, os conhecidos aí da nossa página. Tá ok, gente? Obrigado, até a próxima.